Bom dia. Bom dia, tudo bem? Já já vamos começar, tá bom? Tudo combinado. Deixa eu só... Bom dia, professora. Tudo bem? Tá sem som. Seu... Professora, tá me escutando? Professora Helena, o seu som tá mutado. Pois, eu estava muito entusiasmada e não me apercebi. Então, estava eu a dizer: olá, Ângela, bom dia, Juliana, a nossa grande Juliana que vai Bom apresentar dois dia. poemas. E já Juliana, temos aqui a Bruna também. E não vamos ter mais audiência? ah, vamos ver, vamos esperar mais um pouquinho, quem sabe aparece, porque os temas são muito interessantes, né? Então, Pois. eu- Aliás, tive uma taxa de recusa muito elevada, como nunca me tinha acontecido no meu tema, e realmente estas duas meninas passaram, quer dizer, tendo em conta o crivo que foi feito. Uhum. Professora, uma Olá, pergunta. Bruna, tudo bem? Oi, Bruna. Olá. Professora, uma pergunta. Qual que é a sua preferência em relação à condução? A gente vai fazer artigo, discussão, ou a gente vai fazer, apresenta os três artigos e discute os três ao mesmo tempo? Olhem, eu acho que seria melhor apresentar os três e discutir ao mesmo tempo. Faremos E isso. eu vou explicar porquê. Se concordarem, no caso da Juliana, acho que um se encadeia no outro porque há um recorte. A Juliana é muito clara nisso, não é? Há um recorte. Aliás, eu percebi-me desde o início, e gostava até de ouvir neste encadeado dos estudos. Acho que tem todo o interesse. A Bruna é um bocadinho diferente, mas é na mesma área. São o second hand. E eu estou com um Uhum. problema de tempo, de agenda. São só três apresentações, eu tenho realmente um compromisso e se eu puder antecipar e sair um bocadinho mais cedo, dava muito jeito. Portanto, por tudo isto, se vocês concordarem, como é evidente, não é? O que é que Perfeito. acham? Concordo. Sim, também Podemos? concordo. Podemos então, Sim? pessoal? Eu vou. Deixa eu Ou, só. Ângela, eu não é por nada, mas que me faltam. Veja se o meu telefone está bem. O meu telefone, disparate, sim, o meu telefone onde eu tenho as horas. Se esperamos só 3 minutos para começar mesmo A hora. on time e dessa Uhum. maneira termos a certeza que o máximo de pessoas podem ouvir. Pode ser assim? Concorda comigo? Com São três certeza. minutinhos. Vou Muito deixar. Já obrigada. está tudo. Os vídeos estão todos engatilhados aqui. Meninas, vocês têm uma ordem de preferência para eu passar esse vídeo? Também tenho uma sugestão. Não sei se Sim. a Juliana prefere, mas diga, Juliana. Isso, se vocês me permitem, Ângela, como a professora falou, eu tenho 2 artigos, né. Um com o tema aqui de fatores, né, enfim, que influenciam aí a atitude de compra, e o outro é um recorte. Uhum. Então, anonimato e garantia de autenticidade é um recorte desses fatores. Então, se você me permite, se você quiser, até porque a professora está com, questão de tempo, a gente, apresentar o vídeo só do primeiro, dos fatores.
E aí a gente, porque assim, ele é um recorte. Eu não sabia que os dois seriam Percebi. aprovados, tá? Acabei enviando os dois. Então, assim, como um é o recorte do outro, se eu já falar do que tá maior, né, que tem os fatores, acho que fica mais fácil, enfim. Eu Tá acho que fez certo. bem, porque depois pode tirar as outras conclusões, não é? Porque depois pode falar É, do tal recorte e particular e daquelas relações de moderação, que no fundo é a questão da moderação, não é? Que sim, não e chega a aí, essas conclusões. enfim, depois eu mostro aqui na apresentação, que tem o vídeo, né, e tudo mais, mas vai estar claro qual que é o recorte, sabe? Enfim, que é só uma parte do modelo. Então, eu falaria um só, apresentaria um só, até para a gente ter tempo para discussão, que é o mais proveitoso e rico, Que é né? o mais proveitoso. Então vamos Por fazer mim, assim. acho fantástico. Acho Vamos Também fazer fantástico. concordo. assim, então. A gente começa aí Pelo grande é o primeiro, não é? Não é, Juliana? É o pelo, grande, é o primeiro. pelo da Vamos ver o Esse é o Juliana. primeiro. primeiro, os fatores. Primeiro Juliana Uhum. e depois Bruna, pode ser? Ok. Ok, então. Que é a ordem que está aberta Assim, aqui. e assim Já tentamos pode. terminar por volta da uma, o máximo, está bem? Não, ou se calhar um bocadinho antes e conseguimos fazer tudo. Muito bem. Obrigada. Ó, essa daqui seria a ordem. A gente tem 1h30 no total, tá bom? Uhum. Ok. Eu acho que pode. A professora falou a uma porque você está em Portugal, está adiantada da Ai, gente. desculpe, eu estou em Eu Portugal. falei, eu tomei Nesse um caso seria susto, até às perdão. 10, hora brasileira. Sim. Sim, eu estou em Portugal. É o outro, tá, Ângela? Esse é o recorte, seria o outro. É este, isso. Tá tudo aberto já. Podemos começar? Então vamos lá. Um bom congresso a todos. Gostaria de agradecer os autores e a moderadora por estarem aqui presentes. E quem estiver assistindo também, pessoal, esses artigos estão de altíssima qualidade, então essa vai ser uma sessão muito interessante, com certeza. Uma boa sessão a todos. E eu sou a moderadora e líder deste tema e, por favor, desejo às nossas autoras aqui presentes uma boa sessão e muito obrigada, Ângela, e as boas-vindas a quem cá estiver a ouvir-nos. Por favor, siga. Obrigada. Muito obrigada. Olá, meu nome é Juliana Ribeiro Garcia Donzelli, eu sou ex-aluna do PPGA da Uninove e o tema do meu trabalho é Fatores que influenciam o comportamento do consumidor e a intenção de compra de produtos de luxo de segunda mão. Bom, para eu estudar esses fatores, eu precisei entender, né, como se iniciou o mercado de segunda mão, que foi após a Segunda Guerra, na França, com a venda de artigos de pessoas que haviam falecido na guerra. No Brasil foi na época do século XIX, com a loja do Belchior, e foi aí que a gente, ali no Rio de Janeiro, e aí que a gente começa a utilizar o termo brechó. E, no entanto, a gente vê desde então um aumento bem grande do second hand e do luxury second hand, muito motivado pelas novas gerações e também por compras online aceleradas pela Covid. Houve um aumento do custo da matéria-prima, então as mercadorias de luxo de primeira mão tornaram-se mais caras e as pessoas queriam continuar consumindo esse produto e então migraram por segunda mão. As pessoas estão mais conscientes também e desejam comprar o segunda mão. E nós também temos aí uma questão de pessoas perderam poder aquisitivo. Então, elas começam ou a vender os seus produtos de luxo, tornando eles de segunda mão, ou comprando produtos de luxo de segunda mão. No entanto, isso foi pouco estudado. Pensando nisso, eu trouxe aqui a pergunta de quais são os fatores que influenciam a intenção de compra de produtos de luxo de segunda mão. Eu quero ter uma questão aqui, uma discussão acadêmica, tem uma lacuna, então eu quero entender, né, quais são esses fatores. Também eu quero poder contribuir com as empresas desse ramo ou que desejam entrar nesse ramo. Para isso, eu precisei estudar o que é o luxo, o mercado de produtos de segunda mão, o consumo de produtos de luxo de segunda mão, entender as relações, entender como que isso está relacionado, se não está relacionado, se os fatores são os mesmos. Além disso, eu vi a oportunidade de elencar esses fatores, né? Então, o social, o pessoal, o conspícuo, o ambiental e o econômico, entender como eles se relacionam com a intenção de compra de produtos de luxo de segunda mão.
Eu também vi uma oportunidade da gente fazer a relação, utilizar a relação, entender qual é a relação de normas subjetivas e percepção do controle do comportamento, que são oriundas da teoria do comportamento planejado. E, por fim, aqui entender se anonimato está relacionado com a intenção de compra de produtos de luxo de segunda mão e autenticidade. Eu preciso estar anônima? Eu tenho vergonha? Eu preciso da garantia de autenticidade de comprar nesses brechós de luxo de segunda mão? Como isso funciona? É difícil a gente ter a nota fiscal de um produto de luxo de segunda mão, né? Então, foi pensando nisso que eu cheguei no meu modelo final. Eu tenho os meus motivadores, os meus fatores sociais, então eu compro porque eu quero, para me mostrar para a sociedade, eu compro para me satisfazer, para sentir poder, eu compro porque é status, é uma questão de luxo, eu compro porque eu estou consciente, né, com o meu ambiente, e eu compro porque eu não tenho condições financeiras de adquirir o luxo de primeira mão. Então, como que esses motivadores se relacionam positivamente com a atitude de compra? Eles se relacionam e é positivo? Depois, como a atitude de compra de produtos de luxo de segunda mão se relaciona com a intenção de compra de produtos de luxo de segunda mão? É uma relação positiva? Como percepção do controle de comportamento e normas subjetivas se relacionam com a intenção de compra de produtos de luxo de segunda mão, se são relações positivas, e como a garantia de autenticidade e anonimato interferem nessas duas relações. Aumenta, amplia essa relação? Para isso, a minha pesquisa ela foi quantitativa e positivista, foi uma survey e foi com consumidores e não consumidores de artigo de luxo de segunda mão. Para eu aplicar, eu precisei traduzir as escalas em inglês para português e depois fazer a tradução reversa, né? Eu precisei selecionar também, primeiro de tudo, né? Então, primeiro de tudo, voltando, eu selecionei os artigos e as escalas, eu traduzi para o português, depois eu fiz a tradução reversa. O número 3 aqui, que foi a tradução reversa. Número 4, cálculo da amostra e seleção do público-alvo. Apliquei o pré-teste, arrumei, dado o pré-teste, o meu questionário, né? Enfim, fiz os ajustes necessários, apliquei o questionário e depois eu fiz aqui toda a coleta e mensuração. Depois que eu obtive os dados, eu precisei organizar, codificar, realizar estatísticas descritivas, análise confirmatória do modelo de mensuração, só para depois eu fazer a análise do modelo estrutural. E, por fim, análise e interpretação dos resultados. E aí vamos, então, para os meus resultados. Eu tive 628 respondentes, no entanto, só 353 finalizaram o questionário. Desses, eu precisei excluir 17 pessoas que trabalhavam no ramo de artigo de luxo de segunda mão, em brechó, marketing. E aí, por fim, eu tive um total de 301 respondentes. Desses 301 respondentes, a maioria era feminino, de 35 a 45 anos, casados, com pós-graduação e renda superior a 12 mil. Somente 66 pessoas compraram artigos de luxo de segunda mão. 48% várias vezes ao ano e 60% falaram sobre Gucci e Chanel. E dos que não compraram, dos 235, 53% é porque não conhecem nenhum brechó de luxo. Olha a oportunidade aí. Esse foi aqui o meu resultado. Então, os motivadores sociais têm uma relação positiva aqui com a atitude de compra e é responsável por 20%. Os meus motivadores pessoais não confirmou, eu não tenho uma relação positiva, eu não tenho uma relação. Os meus motivadores, fatores conspícuos, têm uma relação, no entanto, ela é negativa, então não foi confirmado, porque quanto mais conspícua é a pessoa, menos ela compraria, né? Meu beta aqui está negativo, menos ela compraria o meu artigo de luxo de segunda mão, mas, né, o P-valor ele tá ok, então é confirmado, mas como eu tinha uma relação positiva, eu não confirmei. Motivadores ambientais não foi confirmado, então assim, as pessoas que compram artigos de luxo de segunda mão não é por questões ambientais e é por questões econômicas, né? Então eu tenho uma relação aqui positiva, meu beta é de 41%, explica 40% da atitude de compra, então é o que possui maior peso, meu P-valor aqui é 0. A atitude de compra e a intenção de compra de artigos de luxo de segunda mão estão relacionadas? Estão, né? A gente já esperava, é uma relação positiva, né? Explica 19% aí, o meu beta é de 19%.
O anonimato não amplia a relação de normas subjetivas e intenção de compra, não foi, né, meu p-valor 0,518 não foi confirmado, então não, tanto faz, eu não ligo, os meus respondentes não se preocupam com isso. Garantia de autenticidade aqui também não, tá? Não foi confirmado, então eu não consigo. Aqui eu não sei se é porque eu utilizei uma escala, não uma escala, mas somente uma assertiva, não achei, não encontrei uma escala. Aqui foi confirmado, então, percepção do controle de comportamento, existe uma relação positiva com a intenção de compra, e, por fim, normas subjetivas, existe uma relação positiva aqui com a intenção de compra de produtos de luxo de segunda mão. Lembrando, é a atitude de compra, a intenção de compra de produtos de luxo de segunda mão. Então, na minha conclusão, eu vi que de todos os motivadores, o que mais influencia é o econômico, seguido pelo social e o conspícuo, só que o conspícuo tem um impacto negativo, né, no luxo de segunda mão. A gente viu que normas subjetivas e percepção do controle do comportamento tem impacto na intenção de compra de itens de luxo de segunda mão. Os consumidores não se importam em preservar o anonimato e também não exige a garantia de autenticidade. Eles não estão preocupados, enfim, com reciclagem e meio ambiente, tá? Que eles usam muito esse discurso, principalmente alguns brechós já vêm colocando ali na página quanto de água que você está deixando de utilizar comprando esse artigo. Não, não é por aí que você deveria seguir. As minhas limitações foi que eu não consegui uma escala para garantia de autenticidade, somente uma assertiva. Eu não consegui um número grande de respondentes que compravam artigos de luxo, né? Foi somente 22% da amostra. E aí o outro limitador foi que eu tive somente metade ali das hipóteses confirmadas, né? Enfim. Então, até porque o conspícuo foi negativo. A gente podia pensar aqui em pesquisas futuras, comparar ali se consumidores de itens de primeira mão com segunda mão, entender se há diferença entre eles, empregar escalas sobre consumo mastige, realizar estudos causais, né, entender de fato ali a relação entre a atitude de compra de produto de luxo de segunda mão e intenção de compra, aplicar novas escalas de lealdade declarada, intenção de recompra e intenção de recomendação para analisar se os clientes são fiéis à marca ou ao estabelecimento que está vendendo aquele artigo. E é isso. Essas são minhas referências bibliográficas. Muito obrigada e tchau. Obrigada, Juliana, e conforme tínhamos combinado, julgo que vamos então prosseguir para a apresentação da Bruna Machado Alves. Peço desculpa, Bruna, estava a ver o seu apelido do meio. Nós em Portugal temos muitos apelidos. Sim, Bruna Machado Alves. Então, a Bruna Alves vai prosseguir e depois então faremos a discussão completa. É isso, não é, Ângela? Estamos combinadas? Sim? Ótimo, então vamos lá a isso. I would like to present our paper, which is the drivers of second-hand luxury fashion consumption, especially among Generation Z and Millennials, and this is an exploratory study. My name is Bruna Alves. So the main goal of this study was to analyze what are the main motivations that drive the buying of second-hand luxury fashion items, but we had a focus specifically on Gen Z and Millennials. Why? Because to develop successful business strategies, the companies need to understand the consumer's profile, what are their awareness on the subject, and also it's very important to understand what is the real demand for these products, for second-hand luxury products. Here we have some keywords, which are fashion, luxury, sustainability, second-hand, motivations, customer decision-making, and Gen Z and Millennials. Here, regarding the literature review, we identified sustainability in luxury fashion, and this business will emerge with sustainability at the core of this business. Regarding second-hand luxury fashion, this is a growing market worldwide, not only in this decade. And it's important to notice that conventional luxury consumption evolves based on planned and unplanned reselling. Also, the online second-hand resale platforms are growing worldwide.
Regarding the drivers of second-hand luxury fashion consumption, we identified in the literature economic motivations, need for uniqueness, ecological awareness, status, investment, accessibility to the products, the perceived emotional value, and perceived product quality. The most significant motivation in the literature was the economical motivation. Regarding the characteristics of second-hand luxury fashion consumers, we have here some interesting data. 82% of the consumers share the positive emotion when they purchase second-hand items. Also, 80% of second-hand market participants, buyers, they actually use online channels to get informed and also to buy these products, according to the Boston Consulting Group report. What is the main research question? What are the main motivations that drive these younger consumers from Gen Z and millennials to buy second-hand luxury fashion items? For this study, we used the qualitative methodology. So a total of 15 participants were interviewed in semi-structured interviews, and they were divided actually in two groups. So the first group of participants were CEOs of global second-hand luxury fashion companies worldwide, and CEOs of key luxury resale stores located in Portugal. Then we interviewed a second group of participants, and they were active consumers from Gen Z and millennials. Here we have two tables that describe these two groups of participants. And now I would like to discuss the results. We have some interesting results. So regarding the consumer behavior changes, it was identified a shift in the consumer behavior through second-hand luxury fashion. And it was also an influence of the digitalization and wider accessibility to these products. Also because of the online platforms that can connect the consumers and provide an access to a wide range of products in a global scale. Regarding the drivers of second-hand luxury fashion consumption, we identified that the primary factor is the economic reason, but we also identified other key motivations, such as the status and need for uniqueness. Regarding sustainability, despite very noticed in the literature as one of the key motivations, the participants actually revealed that the ecological awareness was not at the core of the consumers' motivations. Also, the participants prioritize exclusivity and status over sustainability. Lastly, the key challenges that were identified in this industry by the CEOs was the supply chain access, the financial management and make their business to be profitable, and also the market consolidation. So this means that instead of appearing more players in the market, it will be a consolidation in the market. Regarding the key motivations, as mentioned previously, the value, which means also price, it was the key motivation. Desire for exclusivity and status are also significant factors in buying second-hand luxury fashion. Sustainability was a secondary motivation. Here, an important point is the seller-buyer transaction. So many consumers start as sellers and then they become also buyers. So it's important also to manage a good communication with the sellers in your businesses. We also identify the changing consumer behavior, so less stigma to buy luxury second-hand fashion, and also the brand heritage. So we identified the top-selling brands among several participants, and brands like Louis Vuitton, Chanel, Hermès, or Yves Saint Laurent were the most sold. So here are the key challenges: authenticity and security,
For example, authentication systems through advanced technology. These are some relevant inputs and the brands they should use to support the consumer trust. The second one is identification of the market competition, so requiring companies to develop distinct management models. And leading to a market stratification, as I was telling previously. So the extinction of some players in the market. And lastly, the access to the supply. So a limited access to local supply or having a lower capacity of products in your businesses, this can be also a challenge and an issue to the companies. Some of the limitations of this study, a limited number of CEOs and active consumers that were recruited, despite several attempts to contact CEOs across the global of this industry, and a limited geographic scope. Also, some suggestions for future research, a larger number of participants, and a mixed methodology approach that can combine both qualitative and quantitative analysis. Here are some references that were analyzed for this paper. Thank you very much for your attention. Eu já ia dizer thank you, mas vamos prosseguir em português. Portanto, obrigada, Bruna, pela apresentação também. Eu trago algumas questões, não obstante, gostaria um bocadinho de deixar, principalmente para a Juliana, gostaria de deixar, de abrir o debate à nossa audiência, apesar de não conseguir ver as caras, não sei se podem conectar, mostrar os vídeos, que é simpático, obrigada. Patrícia, temos aqui a Patrícia Campos, seja bem-vinda e bom dia. Não sei se mais alguém se quer mostrar o vídeo, se prefere participar assim, desta forma. E se há alguma questão que tenham, que queiram. Professora, A Maria uma. Henriqueta diz que tem problemas. Peço desculpa, a Maria Henriqueta pede desculpa, mas tem problemas com a câmara. Tudo bem, Maria, tudo bem. Estamos aqui. Participe se quiser, faz favor. É o Filipe quem está a falar agora. Ok, Roseli, seja bem-vinda, Roseli Morena Porto, será, não sei se é minha colega, se quiser apresentar. Roseli, penso que é Roseli, não é que se diz? Sim, sim, Roseli. Sim, olá, bom dia, parabéns aos trabalhos. Eu sou professora na Fundação Getúlio Vargas, e hoje eu estou em casa, apesar desse cenário lindo, eu não estou nesse lugar, não é a minha casa. O que me chamou a atenção foi o fato de sempre, quando eu tenho alguns trabalhos sobre segunda mão também, no mercado de luxo, a narrativa de que é sustentável, mas que, na verdade, é uma questão econômica, principalmente para quem vende, né? A venda. E outro dia eu estava participando de uma palestra e uma mesa redonda com o pessoal daquele site que é muito famoso aqui no Brasil, não sei se Helena conhece, Enjoei. O Enjoei, que é muito famoso, né? Foi um dos primeiros que começou, parece que a C&A que comprou agora, e fizeram uma pesquisa, porque também as executivas que estavam nessa apresentação imaginavam que fosse toda uma pegada sustentável, preocupação com o ambiente e tal, e fizeram uma pesquisa com quem coloca os produtos para vender, e o resultado foi necessidade financeira. E aí, a partir disso, eles mudaram totalmente as propagandas, a argumentação de vendas, inclusive aqui em São Paulo, no metrô, passa as propagandas, né, nas telinhas do metrô, com uma ideia assim, achei genial. Você quer garantir o cinema do fim de semana? Jantar com amiga? Essa blusinha rendeu um jantar com amiga.
essa bolsa rendeu 2 ingressos para o fim de semana. Então, de uma forma simpática, eles reforçam a motivação que é exatamente o obter dinheiro com peças que ficam no guarda-roupa, né? E no mercado de luxo, parece que isso ainda é mais velado, né? Eu não, imagina, eu não estou precisando vender minha bolsa Chanel, simplesmente é um desapego, né? Aquele lado emocional, agora eu tenho outras, eu vou me desapegar. Mas inconscientemente, muito veladamente, isso é por necessidade financeira. E do lado de quem compra, é muito interessante esse resultado de que a autenticidade não é importante. Eu imaginava que nos outros trabalhos que eu fiz sobre estudo, uma dos critérios para ver se o site ele era respeitado ou não, era exatamente garantir a autenticidade do objeto. E entre as consumidoras parece que isso não foi importante. Muito interessante o resultado. Parabéns. E eu vou aproveitar a deixa da professora Roseli porque eu tinha precisamente essas observações. Recentemente tive outro trabalho também apresentado numa conferência e o resultado já tenho tido alguns trabalhos, com a Bruna tivemos também esse resultado. De facto, o fator económico aparece a liderar todo este processo. E é incrível porque há nitidamente um gap em termos de atitude, portanto, há um gap o ecological consciousness, não é? A consciência ecológica, e depois o behavior, o comportamento, que é price driven, portanto, que é orientado muito para o preço, para o fator económico, para o custo, neste caso. Portanto, há realmente este gap que já é documentado na literatura, verifica-se e tem-se verificado, e eu notei neste caso, tanto no trabalho da Juliana como da Bruna, hum, tornamos a ter o mesmo resultado. Não obstante, eu tenho uma questão para a Juliana, porque a Bruna tem, e já no caso de outros, até orientando as minhas, nós temos o resultado, realmente é sempre a questão económica, mas depois a uniqueness, a questão também pessoal, de eu me apresentar de uma forma diferente e criativa, etc. E no caso da Juliana, o fator pessoal aqui não funcionou. Eu vou ligar a outra questão que assim a Juliana depois fala. E curiosamente, e depois também se quiser comentar a professora Roseli o que disse, e curiosamente há de facto a motivação, portanto, é económica, principal, depois segue-se a social, não é? Pessoal não funciona, mas a conspícua é negativa, o que para mim isso já faz sentido, mas eu acho que há um bocadinho um paradoxo da questão de social funcionar e, no entanto, o anonimato não ser importante. Olha, Juliana, isto são coisas que me apareceram. Se quiser comentar agora, tanto a professora Roseli como o meu comentário, e depois a Bruna, se quiser também, também se aplica, claro. Está bem? Posso falar? Faz favor, faz É, eu, favor. eu achei bem curioso mesmo. Eu achei que o pessoal, que é assim, eu compro para ter prazer, eu compro porque eu mereço, não é o que está acontecendo com essa pessoa, né? Essa pessoa está comprando muito porque ela não tem condições de fato de estar lá na loja da Chanel comprando. Então, isso ficou um pouco, né, passa despercebido. Ela quer, na verdade, ter a bolsa para causar um impacto na sociedade, né? E também por questão econômica, porque ela não consegue ir lá na Chanel. Então, ela não se sente que ela está se autopresenteando, porque eu mereço. E aí, olhando para essa perspectiva, eu entendi. Agora, o ponto do anonimato, isso me chamou muito a atenção, porque se eu quero parecer que eu tenho dinheiro, vamos assim dizer, ou ser aceito nessa sociedade, tudo bem as pessoas saberem que eu estou comprando no brechó de luxo, sabe? Eh, eu achei isso, eu fiquei desconfortável com esse meu resultado. Eu não sei se é porque eu tive somente 66 respondentes que adquirem, e a grande maioria adquire online. Então, online já é anônimo. Pois, Então, eu acho que foi uma questão da escala também. Então, talvez eu teria que ter mudado a minha escala no sentido, como que você se sentiria se alguém te visse entrando em algum brechó de luxo? Porque hoje eles já vêm ok. fazendo esse movimento, né? Principalmente no Brasil, eles colocaram
na Oscar Freire, uma rua famosa aqui, perto da Oscar Freire, né, uma rua famosa de São Paulo, no Shopping Morumbi. Então, eles vêm abrindo as flagships que eles falam, muito num conceito de tratamento VIP e tudo mais, já que a pessoa não pode estar na loja da Chanel. Mas mesmo assim, a pessoa falaria? Eu acho que não, ela não vai querer falar que ela comprou aquela bolsa num brechó de luxo, né. Então eu acho que tem uma questão com a escala, tá. Eu senti falta, eu tive que fazer adaptação, era uma escala de itens embaraçosos, comprar preservativo, essas coisas, então falta aí. Então, quando eu voltar para academia, né, eu tô de licença eu tô com um bebê pequeno, não estou mais de licença maternidade, mas estou com um Ah, bebê pequeno. ok. Eu gostaria de desenvolver 2 escalas ali com o professor Vils. Uma dessa questão do anonimato, né, muita questão do preconceito de comprar coisas usadas no Brasil, Aham. e uma questão da garantia de autenticidade, porque eu não consegui uma escala, eu consegui só uma assertiva. E é muito difícil no brechó você ter a nota fiscal. Alguns exigem, né, porque principalmente no Brasil, a gente vem vendo, muitos roubos e furtos de casas de famosos, que eles Uhum. roubam as bolsas para revender. Então é Entendo. importante hoje a nota fiscal, você guardar. Se você comprar um artigo de luxo, guarde a nota fiscal, que se você precisar revender no futuro, você use essa nota, para que você prove que a bolsa é tua, que não é do mercado clandestino. Mas eu não achei a escala. Então eu gostaria de desenvolver uma escala para essa questão, porque muitas vezes eu não tenho a nota, mas eu quero garantir a autenticidade. Uma das grandes problemáticas do Enjoei é que esse marketplace é vendido muita coisa falsa como se fosse original. Então assim, eu estava até ajudando eles, um dia eu fiz uma compra para testar, a menina vendeu com uma garantia com um papel dizendo que tinha validado que a bolsa era original e não era, e eu mandei de volta para o Enjoei excluir a pessoa da plataforma. Então, isso é bem sério, principalmente no Brasil, que é o terceiro mercado de consumidores de artigos falsificados. Então, eu gostaria de desenvolver essas 2 escalas para, de fato, ficar mais confortável, que a pessoa não se importa com o anonimato e com a garantia. Juliana, deixa-me só dizer uma coisa antes de pedir também a Bruna e também a quero desafiar a Bruna. Apesar aqui com uma questão que e na sequência do que disse a Juliana, mas a Juliana, eu acho que o seu trabalho é muito meritoso por isso mesmo, pelas direções que abre. E ele, por exemplo, a mim, criou-me aqui uma data de formiguinhas, quer dizer, eu estou cheia de ideias, ele deu-me imensas ideias, e isso é que é bom na investigação, percebe? Vamos O trabalhar seu trabalho juntas. desafia, percebe? Portanto, tem muito, muito para responder. Se, ainda para como está Muito. na academia, tem vantagem nisso, porque tem muito, não lhe vão faltar ideias, está bem? Portanto, isso tem muito meritoso. Em relação à Bruna, que não está na academia, está no business, vem do business e tem uma experiência muito interessante, ela teve aqui acesso a CEOs e, portanto, e acesso privilegiado, portanto, daí que o trabalho da Bruna acabou por ficar qualitativo e que não era inicialmente, mas ficou porque ela realmente tinha acesso a um manancial de informação que era difícil de se obter, e como é muito exploratório também, e eu vou desafiá-la um bocadinho, porque eu sei que ela sabe disto, e então vou desafiá-la também para me dizer, mas por outro lado, apesar disto que a Juliana disse, da questão da autenticidade e não sei o quê, por outro lado, e destas plataformas de venda online, e lojas também, não é? Que nós não temos a certeza se aquilo realmente é verdadeiro, mas por outro lado, para as marcas de luxo investir neste mercado second-hand é uma garantia de fazer, ou uma forma de fazer face e resistir à contrafação. O que é que acha disto? À Uh, contrafação das suas marcas. Exatamente. Obrigada por estar aqui presente. Eu, antes de mais, gostaria de falar, voltando um bocadinho atrás, falar um bocadinho da questão da sustentabilidade e depois falo então aqui desta questão da autenticação. Nós aqui para fazermos a análise e um estudo mais aprofundado, nós inicialmente tínhamos pensado numa análise quantitativa, mas depois achamos que conseguiríamos obter informações mais ricas se optássemos pela análise qualitativa. Neste caso, nós tivemos 2 grupos de participantes, um de CEOs. Aqui de CEOs, gostaria de destacar que nós falamos com 2 CEOs de grandes marketplaces a nível mundial. Um deles é da Farfetch. Nós falamos mesmo com o CEO da Luxclusive, que é do grupo Farfetch, e pudemos ter aqui realmente uma visão muito, muito interessante de como é que eles funcionam. E depois também tivemos aqui os CEOs de lojas de marca luxo em Portugal.
Nesse primeiro grupo de trabalho, a questão da sustentabilidade foi logo colocada numa das primeiras questões para ver de facto qual é que era a resposta e a sensibilidade dos CEOs, e de facto foram todos muito perentórios. Disseram todos que a sustentabilidade não fazia parte dos fatores principais da moda de luxo em segunda mão, de todo. Obviamente que é utilizado pelas empresas para uma estratégia de marketing, e que querem efetivamente continuar a explorar a questão da sustentabilidade, porque efetivamente os consumidores estão a ficar cada vez mais cientes do que se passa na indústria da moda, e na indústria da moda de luxo, não é? Uma produção em massa, mesmo a moda de luxo, existe produção em massa dos produtos. E vou dar aqui um exemplo, por exemplo, agora a VCR Collective, que é a principal marketplace a nível mundial de venda de moda de luxo em segunda mão, agora fez um vídeo em parceria com a BBC e foca muito essa questão da sustentabilidade, mostra aqueles desertos que já têm uma série de produtos empilhados, enfim. Ou seja, eles continuam a investir nesta estratégia, mas na realidade depois o consumidor acaba por nem valorizar assim tanto. E depois quando passamos para o segundo grupo, os consumidores referiram efetivamente isso, nenhum deles disse que a sustentabilidade era o mais interessante e o fator económico era o mais relevante para todos. Depois houve aqui outras motivações muito interessantes, a questão da uniqueness e do status. Que depois podem ser muito trabalhadas na parte de business, de negócio, ou seja, se falarmos da parte de vendas no formato físico, lojas físicas, hoje em dia as empresas já estão a apostar num espaço que seja extremamente cuidado, os produtos expostos de uma forma quase como se fosse uma loja com produtos novos, imaginemos, uma loja da Chanel ou da Yves Saint Laurent, que tem os produtos com uma disposição exímia, agora as lojas de marca luxo em segunda mão já estão a ter todo esse cuidado, mesmo a questão de marketing sensorial, dos cheiros, enfim, tudo isso já está a ser muito trabalhado. A nível de online, também eu penso que as empresas têm que começar a apostar cada vez mais em estratégias que vão aqui de encontro com o status, como valorizar aqui o status e esta necessidade de exclusividade para atrair cada vez mais os consumidores. Pronto, este é apenas um dos pontos. Falando aqui da questão de autenticidade, realmente foi muito valorizado pelos dois grupos de participantes, principalmente os CEOs destacaram que isto é realmente um challenge, conseguirem garantir que o produto seja realmente verdadeiro. Por exemplo, na VSTR Collective, são os consumidores que fazem o upload dos produtos. Estamos a falar da maior plataforma de vendas online de moda de luxo em segunda mão. Portanto, são os consumidores, quem vai vender os sellers, que tira as fotografias, que faz a descrição do produto. Depois, quando o cliente compra, tem aqui duas estratégias. Ele pode pedir a autenticação através da plataforma, ou então, porque isso tem um custo adicional, ou então receber logo o produto sem qualquer tipo de autenticação por parte da empresa. Obviamente que a empresa tenta fazer um filtro dos sellers e do tipo de produtos que coloca à disposição dos seus clientes. Muito bem. Mais alguma questão? Eu sei que as próprias marcas de luxo estão a investir, inclusivamente, no second hand, não é? Portanto, também estão a investir nisso. Não sei se quer dizer mais alguma coisa sobre isso, não é? Portanto, Bruna, se quer acrescentar mais alguma coisa. Para já, uma das questões também interessantes, nós não falamos propriamente com as marcas, nós falamos com revenda, não é? Com os retalhistas. Claro. E uma das conclusões que nós conseguimos tirar também foi que, para já, as marcas ainda estão um bocadinho céticas a incluírem, por exemplo, nem todas as marcas de luxo têm e-commerce disponível, até por uma questão de exclusividade, porque os clientes vão à sua própria loja, algumas até com um appointment, para conferir todo aquele status que é normal das marcas de luxo. Quando falamos aqui do second hand, já é um bocadinho diferente. Ok. Patrícia, parece que a Patrícia também quer. A Patrícia, não estamos a ouvir. Estão ouvindo, não? Agora sim, Patrícia. Então, bom dia a todas. Eu li os trabalhos de vocês e fiquei muito, assim, impressionada pela qualidade dos trabalhos de vocês. E eu tive algumas inquietações na leitura, então eu gostaria de começar falando sobre o trabalho da Juliana.
E assim, eu coloquei alguns pontos como se fosse uma revisão para submeter numa revista, tá? Porque eu acho que vocês devem, eu estimulo muito que submeter um journal legal esses achados de vocês, tá bom? E eu sou Patrícia Campos, né? Eu faço doutorado em marketing na Universidade Federal de Pernambuco, da Paraíba, quer dizer, no Brasil, aqui no Brasil, tá bom? Seja bem-vinda. Então, em relação ao trabalho da Juliana, eu gostei bastante, e aí eu coloquei alguns pontos que eu acho que poderia melhorar o trabalho, tá? Então, essa é a minha perspectiva, não quer dizer que é mandatório, nem que é obrigatório, nem que eu estou correta. É só uma perspectiva minha que você deve considerar se realmente é pertinente ou não para colocar no trabalho, tá bom? Então, em relação ao resumo, eu achei interessante que você inicia contextualizando sobre a sua temática com dados empíricos. Isso é muito legal, a gente ter essa perspectiva antes de vir o objetivo. Só que eu acho que talvez seria mais interessante ainda você expor a lacuna da sua pesquisa já na primeira frase. Porque aí o editor, assim que vê o seu resumo, ele já fica sabendo para que esse estudo veio, né? Qual é a contribuição dele. Então, a gente declara a lacuna e depois o objetivo da pesquisa. E, além disso, você inicia essa primeira parte do resumo com uma referência. Então, o ideal é que o resumo ele consiga ficar posto por si só, sem precisar de referências. Só se for realmente muito necessário. Então, se fosse para reescrever, eu retiraria essa parte dos dados empíricos, né? É muito interessante, mas eu preferiria colocar a lacuna e depois o objetivo, para ficar mais claro a contribuição do seu trabalho. E aí, na introdução, você coloca assim, né? Uma vez que há hipóteses propostas que nunca foram testadas no contexto de luxo de segunda mão. E aí, isso pode ser verdade, né? Pode ser que essas hipóteses nunca foram testadas, só que a gente não tem como afirmar isso assim, de forma tão contundente, né? Assim, com essa palavra tão determinística, nunca. Porque tem trabalhos que foram publicados em mandarim, em francês, e que a gente não tem acesso, ou que não estão indexados nas plataformas, então a gente não sabe se realmente nunca foi testado. E esse comentário, às vezes, é frágil, porque um revisor pode dizer que nunca foi testado porque não é interessante. Então, eu acho melhor ter parcimônia e evitar essas palavras determinísticas e focar realmente na contribuição das relações que você propõe, tá? Na sua pesquisa. E aí tem uma frase que você coloca, que aí eu fiquei um pouco confusa, assim. Encontrar esses itens traz prazer ao consumidor de caráter desbravador, eu concordo, né? Porque realmente você vai aos mercados de segunda mão e se sente numa caça ao tesouro. Porque ali você está imerso em vários itens que são geralmente exclusivos, né? Tem essa questão da uniqueness, né? Que a gente estava discutindo aqui. E também coloca como parcimonioso. Então, essa busca dos itens é desbravadora e parcimoniosa. Aí eu fiquei pensando, o que seria parcimonioso? Será que o consumidor é mais cauteloso nessa compra ou, pelo contrário, né? Será que o consumidor, por ser um preço abaixo do varejo convencional, não acaba comprando mais? Então, na literatura tem uma discussão falando sobre o efeito rebote dos mercados de segunda mão, que em vez de contribuir para o meio ambiente, ele prejudica o meio ambiente, porque aumenta a capacidade ociosa, porque as pessoas começam a comprar mais, aumenta a capacidade ociosa e elas acabam descartando mais rapidamente os itens. Então, esse termo parcimonioso, eu fiquei pensando assim, será que realmente é cauteloso, parcimonioso? Não sei se a Juliana, muito obrigada pela sua contribuição, Patrícia, que terá todo o interesse, com certeza. Não sei se a Juliana gostaria de responder à Patrícia Não, eu em relação. agradeço, acho que faz todo sentido mesmo. Eu vou fazer essa revisão. Esse artigo ele já está numa revista aqui do Brasil, A1, ele já está passando por uma revisão enfim, do editor e dos revisitores. Eles não citaram isso, mas enfim, eu já vou aproveitar e vou fazer essa revisão para enviar, tá? Muito obrigada. Não sei se há mais alguma questão em relação aos trabalhos. Mais algum contributo? Sim. Posso contribuir? É interessante isso que a Patrícia falou, eu nunca tinha pensado. Essas marcas, esses produtos de luxo, elas devem ter um apego, né? A consumidora que compra uma bolsa Chanel, tal, um Hermès, ela deve ter uma relação emocional com essa bolsa. Acho que o interessante, a gente podia pensar numa pesquisa
do apego emocional dos produtos. Quem compra, né, o apego difícil de ter sido comprado aquele objeto, e depois a dificuldade do desapego, né, de mandar para um site ou um brechó. E aí, ao contrário, pelo que a Patrícia falou, será que quem compra vai ter esse lado emocional com o produto? E se não tem esse lado emocional, o desapego é muito mais fácil, né? Então, as várias etapas da relação da consumidora com aquele objeto, que já foi um objeto de desejo para uma, teve uma dificuldade de desapego, depois, quando foi recomprado, não teve esse apego tão emocional, e podendo até comprar duas, então tá bem mais barato do que se fosse original, então vou comprar duas, né? Como você falou, Patrícia, que é exatamente o rebote, e na hora de descartar, não tenho tanto o lado emocional, porque não foi um produto de primeira mão. É interessante essas variáveis da relação com o objeto, né? Que é um pouco que vem da semiótica, né? Não tanto do marketing, mas a relação do objeto trazendo valor para o sujeito, né? Quem compra. Eu fiquei pensando nisso, eu estou num processo de encontrar um objeto de estudo para um pós-doc em semiótica, e isso me chamou a atenção, a relação com o objeto. Eu gostaria só de focar aqui uma questão, porque também temos de ter em consideração, hoje em dia, uma das motivações é também a questão do investimento. Ou seja, enquanto que quando compramos um produto de luxo primário, pronto, tem um valor, por norma, extremamente caro, quando já compramos em segunda mão, mesmo que seja de luxo, o valor desce consideravelmente. O que se tem vindo a verificar, principalmente nas gerações mais novas, é que já olham para este tipo de produtos como um investimento, ou seja, até vou comprar hoje uma carteira Chanel, mas já a pensar quase que se me apetecer vender o produto daqui a um ano ou dois, obviamente se mantiver em boas condições, vou conseguir vendê-lo ao mesmo preço ou até um preço superior, consoante o facto de ser mais exclusivo ou não, mais raro, se tiver alguma personalização. Por isso esta questão do investimento também tem que ser sempre considerada. E também haver uma distinção qual é que é a geração que nós estamos aqui a analisar, no fundo. Porque as gerações mais novas, por exemplo, a geração Z, já tem, creio, com um desapego muito maior do que, por exemplo, os millennials. E era nesse sentido a minha questão das próprias marcas terem consciência disso, que estão a produzir produtos únicos e que podem vir, aliás, já temos situações dessas em que o produto em segunda mão acaba por ser mais dispendioso do que em primeira pela sua raridade, etc. E entramos então já nos esquemas das coleções e por aí fora. Portanto, isto também é outra via de investigação que poderá ser explorada. Obrigada. Claro, por exemplo, quando nós E falamos de uma carteirinha Hermès, por exemplo, no mercado da segunda mão é muito mais fácil termos acesso, porque a lista de espera, por vezes até é de anos. Portanto, existem determinados produtos que até só conseguem ser adquiridos, pelo menos mais rapidamente, através do mercado em segunda mão, do que propriamente no mercado primário. E também existe, nós sabemos, um mercado um bocadinho paralelo em que são feitos remunerações quase através de objetos que depois são revendidos imediatamente para se conseguir ter o retorno desse valor, não é? E portanto também nós sabemos que existe isso e portanto que também contribui aqui para este fenómeno. se eu puder fazer um comentário aqui também, acho que toda a parte técnica a Patrícia já cobriu bastante, né? Mas eu fiz um trabalho, o meu mestrado eu fiz na questão da moda inconspícua, mas no sentido de que era dentro da roupa, né? Eu fiz sobre lingerie. E aí eu fiz entrevistas em profundidade, né? Aí depois de um tempo eu conheci um método que chama leathering, que eu não sei se você conhece, Juliana. Esse método de leathering, Não. eu achei ele muito interessante, inclusive eu estou aplicando no doutorado, que o cerne do método é perguntar, mas por que isso é importante para você? E ele chama leathering porque é uma escada mesmo, né? Então vai o funcional
a necessidade funcional até a questão de valor da pessoa. Então, tem um trabalho aqui no Brasil que é muito interessante, que foi um trabalho de mestrado, mas que era, nossa, super bem feito, que é da Beatriz Chamy, Chamie. E ela explica direitinho como é que faz esse processo, e ela fez tentando entender com as mães qual que é a importância da atmosfera dentro da loja de brinquedos. Então, chegava num ponto em que, o valor da família. Então, ela ia da compra do brinquedo até qual que é o valor final. O valor final é proporcionar crescimento para o meu filho, né? Proporcionar experiências valiosas. Enfim. Então, isso que você está falando, eu fiquei meio incomodada que... desculpa, é autenticidade, né? Você falou? Fiquei meio incomodada que aqui Anonimato e autenticidade. Anonimato e autenticidade. Fiquei meio incomodada que aqui no Quant, o anonimato e a autenticidade não confirmaram, né? Às vezes isso é uma coisa realmente muito da Quali, mas além de ser Quali, eu acho que do Lettering seria legal para você por causa disso, porque chega num ponto, alguém falou da questão dos roubos, né? Recentemente teve aí o roubo da Bruna Biancardi, enfim, né? Uhum. Se o valor da pessoa chega ao ponto de se preocupar com a origem do produto, de que alguém pode ter sofrido uma violência, já fui assaltado, enfim, de alguém pode ter sofrido uma violência para aquele produto estar naquele brechó. Então, se você pede o certificado de autenticidade, você já sabe que não é você que está alimentando esse mercado que viola, né, o emocional, enfim, e para as propriedades de outra pessoa. Eu acho que isso está muito na questão do valor. E aí eu acho que esse método de pesquisa, se você tiver uma quedinha pela qualitativa, ela é bem interessante porque, embora essa coleta seja qualitativa, o método ele envolve uma série de encadeamentos que ela meio que junta todas as entrevistas e vai para uma mini quant, né? Uma árvore de decisão aí, quase. É bem interessante, assim, é um método que as pessoas falam que é meio quali-quant, você falou de mixed method, né? As duas falaram, acho que de métodos mistos no futuro, né? Eu achei interessante, assim, e essa moça brasileira, embora seja um mestrado, tá? Eu achei ele conheço essa pessoa, né? Eu acho ele muito didático, então se tiver interesse de olhar. Como que é o sobrenome dela mesmo, por favor? É Chamy, é Chamie. Ela foi orientada pela mesma orientadora que eu, que é a Ana O primeiro Ikeda. nome, já agora? Primeiro nome? Foi o primeiro nome? É Beatriz. Beatriz. Beatriz Chamy. Eu devorei essa dissertação dela, porque eu achei muito interessante nesse ponto. Eu acho que tem muito a ver aí com o que te incomodou da Quant. Eu não sei. Aonde que ela fez o mestrado? O mestrado dela é aqui da FEA também, é da mesma orientadora que eu, professora Ana Ikeda. Posso até ver se eu acho aqui, enquanto vocês terminam a discussão, posso até ver se eu acho e eu já mando aqui no chat. Seria ótimo. Porque esse método é parecido também com algumas pegadas assim de semiótica que a gente não pode se relacionar com o entrevistado, tem que manter esse distanciamento. Essa está sendo a minha dificuldade de... Eu achei um artigo dela. Ela fez com o Parente, né? Com o Juraci Parente. O Juraci Parente foi meu orientador. Sim, Será mas que ela esse é fez? outro. Tá. Será que ela fez na GV alguma Eu coisa? achei esse mesmo. Não, tem que ir no teses.usp para pegar o completo. Tá. Eu tenho um comentário para a Bruna também, o trabalho dela, né? Mas Que eu achei então, interessante. Patrícia, por favor. Obrigada, enquanto a Ângela procura. Sim. Eu gostei muito, muito do trabalho de vocês. E aí tem uma categoria que eu vi que emerge nos dados de vocês, porque assim, a gente fala que os consumidores vão para os mercados de segunda mão por questões econômicas, pela perspectiva de que é mais barato, que a pessoa não tem condições de comprar. Quando pode não ser isso, pode ser o que a pessoa tem condições, mas quer comprar de segunda mão porque considera que é um item bom, barato e sustentável. Sustentável talvez nem tanto, porque a gente vê que não tem muita influência, mas que é um item bom e barato, então é uma compra inteligente. Eu tenho condições de comprar no mercado tradicional,
mas eu quero fazer uma compra inteligente, é um bom negócio. Então, eu acho essa categoria foi citada na fala dos CEOs de vocês, Uhum. e só que rapidamente citada, eu acho que vocês poderiam explorar mais essa dimensão, porque tem um estudo que desenvolveu uma escala das motivações da compra, de compras em mercados de segunda mão, que é de Gallup Raw, de 2010, é bem mais antigo, né? E aí, na escala deles, a compra inteligente não ficou com bons índices de ajustamento, eles tiraram essa escala e essa dimensão se perdeu na literatura, então a gente não vê discussão sobre isso precisamente. Então, eu acho que é uma contribuição do trabalho de vocês. Um outro ponto também que eu achei super interessante foi trazer a perspectiva do CEO e a perspectiva do comprador. Então, eu acho que vocês poderiam colocar já na introdução que vocês trazem essa perspectiva holística, porque as pesquisas ou focam na parte do business ou focam na parte do comprador. E vocês trazem os dois, então isso é super interessante. Eu acho que poderia estar na introdução, no resumo, já de cara, porque aí já vende a pesquisa de vocês, tá bom? Então, esses foram alguns pontos que eu observei. E a Bruna Podem está nas publicar vésperas juntas? para defender, está nas vésperas para Exatamente. defender o seu trabalho. Portanto, estas contribuições são fantásticas, Patrícia. Muito obrigada nesta fase. Patrícia, eu gostaria só de comentar, começando aqui pelo segundo ponto, nós aqui focamos-nos mais, no fundo é um resumo da minha dissertação, focamos-nos mais aqui na perspectiva e análise de dados dos CEOs, no entanto, depois a dissertação é muito mais sólida e tem muito mais informação. Nós lá, mesmo no resumo e na introdução, já falámos aqui nesta questão de abordagem tanto a CEOs como consumidores, portanto, ao longo de todo o trabalho é citado esta participação nestes dois grupos. Neste caso em concreto, nós realmente fizemos aqui um resumo, foi ainda numa fase, ainda estava a meio da dissertação, quando se metia aqui o paper, daí não contemplar toda a informação. Mas sim, mas também concordo, nós inicialmente iríamos abordar apenas os CEOs, depois chegamos à conclusão que seria muito útil, também temos aqui outra perspectiva do lado dos consumidores, depois fazemos uma espécie de uma comparação, se realmente as motivações coincidiam de ambos os grupos, quais é que eram as diferenças, depois aqui... Percepções, acho que era percepções, não é? Percepções, queria dizer Exatamente, as percepções, exatamente. E depois, aqui no ponto de vista dos CEOs, ainda tivemos aqui um resultado muito interessante que tem a ver mesmo com os Key Challenges, que vai um bocadinho além da questão das motivações, mas que depois poderá ser extremamente utilizado na parte de negócio de quem analisar o paper. Este era o primeiro ponto. O primeiro ponto do fator económico, exatamente, quando analisamos aqui os consumidores, elas também foram muito claras na questão da compra inteligente, ou seja, algumas disseram que era o fator económico preço, mas também a relação qualidade-preço, ou seja, elas entendem que ao adquirirem estes produtos a um valor muito mais baixo, estão a ter acesso a um produto que é na mesma de luxo, muitas das vezes a qualidade do produto é muito similar a um produto novo, porque são produtos estimados, pois claro que varia consoante o preço, é mais caro ou mais barato, mas hoje em dia o que nós verificamos no mercado de moda de luxo em segunda mão já não é aquele produto vintage, já muito desgastado, ou seja, é um produto quase que novo, em excelentes condições, e quando elas utilizam estes produtos, imagina, no ambiente social, quase que nem é fácil de detectar se é novo ou em segunda mão, não é perceptível essa diferença, por isso os próprios consumidores têm essa noção de compra inteligente. Não sei se a professora Helena quer acrescentar aqui algum ponto ou colocar alguma questão que eu possa esclarecer. Eu, de facto, é precisamente isso, o valor do seu trabalho, Bruna, eu acho que está muito relacionado precisamente com o que a Patrícia referiu, a questão de ter as duas perspectivas e perceber se há esse gap entre as percepções, de um lado e do outro, e aprendermos com os dois, precisamente com as duas perspectivas. E lá está, lembra-se inicialmente, ia fazer um estudo quantitativo, mas realmente optou-se pelo qualitativo, por causa da necessidade, então, no mercado português, que isto ainda é tão, nós já temos, mas é recente, ou pelo menos não é popular ainda, podemos dizer que ainda não é popular, começa a ser cada vez mais precisamente com estas novas gerações da compra inteligente, são cada vez mais inteligentes. Eu não sei se estão a insultar a minha geração, se E há calhar, também mas são cada vez mais E aí inteligentes. diminuição também do estigma, portanto, hoje em dia alguns senhores diziam, comprar moda de segunda mão já é cool, já é Já é aceitável. cool, é isso.
e é considerado, portanto, consciencioso, portanto, responsabilidade social, associada à responsabilidade social, etc. Mas realmente, quando estas áreas recentes, nós sentimos mesmo a necessidade de ouvir as pessoas, em vez de ir para os dados, para o levantamento de dados, principalmente neste mercado em particular. Percebem? Houve mesmo a necessidade de ouvir as pessoas, de ouvir as narrativas um bocadinho e o que tinham a contar sobre a sua relação, não só com os objetos, mas também com a compra, porque acabamos por ouvir um bocadinho sobre isso, não é? Com quais as motivações para este tipo de compra e este tipo de mercado. É, Pronto, era. eu estava pensando aqui, vocês falaram dos colecionáveis, né? Que as pessoas já compram pensando no futuro como um investimento, né? Tem até vários artigos que falam que a Bolsa Hermes é o melhor investimento do que qualquer outro fundo de investimento ou compra de ações. Eu até faço essa brincadeira que eu tenho na Fundação Getúlio Vargas, eu leciono uma disciplina eletiva de moda e gestão. E às vezes tem assim, às vezes metade da classe é de homens, né, de meninos, e eles nunca ouviram falar de uma bolsa Hermes. Daí eu falo assim, vocês ficam querendo investir na bolsa, né? São todos de mercado financeiro, banco de investimento. Eu falei, vocês têm que comprar uma bolsa Hermes. Daí eles vão, mas que absurdo, como é que é caro e tal. Essa é uma anedota em relação a isso do investimento. É, mas aí eu penso que existem motivações de compra completamente diferentes, né? Porque quem compra para investimento não vai usar a bolsa. Até teve uma discussão entre os grupos no grupo de professoras da GV, quem é que ia comprar uma bolsa para deixar dentro do armário para vender de algum tempo. E nesse grupo tem economistas, tem o pessoal de finanças, tem o pessoal de operações, de marketing, né? São as professoras de diversas áreas e cada uma tinha uma perspectiva diferente. Então depende muito da motivação de compra e do que aquele objeto tem a ver, né? Se você vai conseguir deixar dentro do armário sem usar. E eu orientei um trabalho sobre tênis colecionáveis. Tênis que não eram, né, os Keds, os sneakers, tênis que não eram de luxo, mas a gente foi investigar se existia uma aproximação entre colecionar tênis e esse tênis virar de luxo. Por quê? Em São Paulo tem uma loja que vende tênis usados, mas tênis usados com preços muito altos. E aí tem duas lojas. Uma é no bairro do Bom Retiro, que é um bairro mais popular, e um outro é dentro de um shopping center, que é de alto luxo, assim, de alta renda. Parece um paradoxo. Então a gente foi investigar o que tem de aproximação, né, de uma pessoa depois comprar um tênis usado com valor maior. E aí, qual foi a conclusão? E foi quali também. Na investigação, qual era o principal desafio de quem queria colecionar? Era o preço. Então, aquilo que era de massa passou a ser algo inacessível, porque é o único, e com preço alto. Então, essa foi a aproximação, um objeto de massa que se transforma com as características do mercado de luxo e passa a ser inacessível porque ele Ou seja, é exclusivo, não é? exclusivo, exatamente. E numa lógica de um tênis, né? Sim, E das coleções. E tem um colecionador aqui em São Paulo, ele tem 7.500 pares de tênis. E 7.500 pares de tênis que ele usa e cuida, e que fica num andar inteiro, num escritório que ele tem, e tem assim esse apego, né, da coleção. Então, eu acho interessante esse comportamento dos objetos colecionáveis e das pessoas que colecionam, né, que é muito outra interessante. perspectiva também, né, dos colecionáveis. Isto é um mundo realmente fascinante e com imensas vias e ideias.
Eu vou tentar cumprir o tempo com aquilo que estava acordado no início, tendo em conta que tivemos aqui menos apresentações e, portanto, tínhamos combinado terminar. Eu vou dizer outra vez há 1 hora, porque eu estou em Portugal, não é? Eu acho que nem me apresentei muito bem, sou professora na Universidade de Aveiro, apesar de neste momento estou a fazer isto do Porto, mas estou em Portugal, digo 1 da tarde, serão 10 em São Paulo, não é? Neste momento. E nós tínhamos combinado terminar agora, não é, Ângela? Estamos Tudo bem, combinadas. sem problemas. Eu já há alguns anos que faço e posso dizer que esta foi realmente uma sessão muito interessante, apesar de mais cozy, mais pequenina, mais familiar, e conseguiu ser uma sessão muito interessante. Para isso, não só eu agradeço o inestimável apoio da Ângela, que já não é o primeiro ano, não é, que me dá aqui apoio, as participações das nossas oradoras, a Bruna e a Juliana, e a presença aqui da professora Roseli, que animou imenso, a Patrícia Campos, a nossa doutoranda, com as suas ideias e a sua vivacidade com que analisou os artigos, e a restante audiência, que tivemos muito gosto em tê-los cá. Portanto, eu aproveito para me despedir Só e gostaria de pedir um momento, faz favor. pessoal, Sim, para vocês verem avaliar aqui a sessão, por gentileza. pronto. Antes de vocês saírem, que vocês cliquem nesse link aqui para fazer a avaliação, que ele faz parte aqui do processo do SEMEAD. E muito obrigada, professora, muito obrigada às apresentadoras e aos demais congressistas aí. Espero que tenha sido. Para mim foi muito interessante, espero que tenha sido para todos. Coloquei o meu Para e-mail mim aí no também. chat. E se Coloquei vocês mais quiserem. artigos aqui, viu? Coloquei Eu mais vi um já. da Tânia Veludo. Muito Tânia obrigada. Veludo também é muito E legal eu para vou ler. pôr aqui eu vou pôr o meu e-mail também. Eu Por também favor, vou incluir aqui o meu e-mail no chat. E eu já apontei o nome daqui da minha colega, que também espero ficarmos em contacto também, Ah, eh, sim, com para Roseli certeza. Porto, e gostei muito também de ouvir, acho que trouxe aqui, aportou ideias muito interessantes e complementou. Um bocadinho aqui ao marketing, trouxe aqui ideias que enriquecem o nosso marketing. Então, muito obrigada, pessoal. Por favor, não deixem de avaliar. Peraí, Patrícia Campos. Deixa eu abrir aqui, porque senão se você fecha, some. Cadê o... Aqui, achei. SEMEAD. Então, tchau para vocês. Muito obrigada pela atenção de todos e qualquer questão queiram colocar, também deixei aqui o meu e-mail. Obrigada. Muito obrigada, Obrigada, gente. tchau. Obrigada. Um Deus, abraço. obrigada a Obrigada. todos. Deus. Bom, acho que eu vou finalizando por aqui, então, professora Roseli. Ah, tá bom, Certo? desculpa. Eu pensei que você Sem já tivesse problemas. saído. Já fez a Tchau. avaliação? Já fiz, já. Tchau, Obrigada. Anne. Tchau, tchau.